Fala galera, a gente tá de volta aqui com mais um episódio do Conversa de Plantão e hoje nós temos um tema muito especial que é psiquiatria, que foi muito demandado por muitas pessoas. Nós temos também uma convidada muito especial que é a doutora Mariana de Lima Santos. Ela é psiquiatra aqui em São José dos Campos. Doutora, tudo bem? Se apresenta Tudo para o pessoal bem? pra Oi, eu conhecer. sou a Mariana, sou médica psiquiatra, exerço psiquiatria há 4 anos, né? Saí da residência há 4 anos. Eu sou especialista no tratamento de transtornos alimentares e faço psiquiatria geral. Muito bom. E aí eu falei que você atende aqui em São José dos Campos, mas você não é daqui, né? Não, eu sou lá de São Carlos, né? Eu nasci em São Carlos, e aí eu fiz faculdade, eu fiz medicina na USP de Ribeirão Preto. Aí depois da residência, eu fui fazer. E depois que eu terminei a graduação, eu fui fazer residência no Hospital do Servidor, lá em São Paulo. Aí depois eu fiz a subespecialização lá na USP de São Paulo e vim pra cá. Nossa, muito legal. Uhum. Muito bom. E como que foi a sensação de passar em medicina na USP? Ai, gente, foi bom, hein? Foi bom. Eu tinha feito 3 anos de cursinho, né? Na época. Eu tava assim, hoje eu vejo, eu tava adoecida, tava muito ansiosa, a ansiedade me pegou de um jeito que eu demorei um pouco mais a passar no vestibular por causa da minha saúde mental, né? E acho que isso é bem comum. E aí, foi engraçada a história, porque eu nunca corrigi as minhas provas. Eu nunca corrigi as provas, porque eu tinha medo, eu ficava ansiosa, e eu nunca via o resultado do vestibular. E aí, um dia antes de eu passar na USP, eu tinha passado na medicina do ABC. Só que assim, era um perrengue pra mim, assim, pra minha mãe, né, arcar com os custos e tal. E eu já tava assim meio resignada. E no dia seguinte ia sair a FUVEST, e eu falei: "Ah, não passei em nada até agora, não é na FUVEST que eu vou passar". E nem olhei. E na época eu já namorava o meu atual marido. E aí deu umas 10 da manhã, ele me ligou, assim, muito emocionado, porque, gente, isso era 2009, né, 2010, e não tinha que nem hoje, assim, as coisas eram, a gente ligava, não tinha Zap, essas coisas. E aí ele me ligou e falou: "Você passou?" Aí eu falei: "Passei onde?" Ele falou: "Na FUVEST". Eu falei: "Não, não passei, ninguém me ligou até agora, não tive notícias". Ele: "Sim, eu tô te ligando pra falar que você passou". Eu: "Não, não, não passei". Aí depois, assim, que caiu minha ficha, sabe, tipo, cara, ele viu o resultado, saiu o resultado e passei, foi muito bom. Aí foi bom demais. Nossa, muito bom. Muito legal. E aí, como que foi esse processo na faculdade, assim? Ó, que eu vejo, assim, né, assim, é uma excelente faculdade, né. E mesmo eu tendo feito 3 anos de cursinho, hoje eu acho que eu ainda era muito imatura. Eu não fui uma aluna ruim, eu fui uma aluna mediana, de mediana para assim, sabe, de 7 para cima. Mas mesmo assim eu não tive maturidade para entender o que estava acontecendo e para aproveitar tudo que a USP oferece, principalmente com relação à pesquisa, né? Assim, eu mal entendi o que é medicina baseada em evidências quando eu estava na faculdade. Eu tive essa aula e eu achava que o professor estava falando de um negócio muito distante da prática clínica, né? Uhum. E eu acho que eu faria diferente nisso. E lá tinha, assim, tinha coisas boas e coisas ruins, né? Então é um método muito tradicional. Então, e quando eu entrei, a gente tinha era um vestibular para dupla formação. Você saía médico e biomédico, se você quisesse. Nossa, que Então, legal. o ciclo básico era muito básico. Não tinha nada de contato com medicina. Nada, assim. Era fisiologia, biocel, patologia, histologia. E tudo muito focado para essa formação em biomedicina, né? Então, assim, eu falo assim, eu demorei uns 6 meses para entender o que estava acontecendo ali, né? Porque você entra se achando, né? Uhum. Você entra falando, nossa, passei na FUVEST, né? Não sei o quê. Eu não me achava muito, porque eu já tinha levado as lambadas do cursinho. Mas eu entrei assim, nossa, beleza, né? Agora sim, faculdade. E aí você chega lá, tem muita gente boa, muita gente muito, muito inteligente, assim. E é muito difícil, né? Essa distância com a prática, com o ciclo clínico que eles falam, eu acho que prejudica um pouco a gente levar à faculdade, porque aí só, tipo, você
não tá entendendo. É um monte de pesquisador top, gente boa, que tá fazendo, assim, assim, umas pesquisas muito boas, só que você não tá nem entendendo onde isso é aplicado, sabe? Uhum. Acho que a minha maior dificuldade foi isso. Aí depois do terceiro ano, quando entrou no ciclo clínico, que a gente começa a ter um pouco mais de contato com o paciente, com medicina, aí eu entendi, comecei a melhorar, assim. Aí eu gostei muito mais que no comecinho, primeiro e segundo ano. Entendi. E aí, assim, durante todo esse processo, você acaba tendo realmente, né, o contato com várias áreas da medicina. Uhum, Teve algum momento que virou a chavinha e falou, é psiquiatria. teve. Qual que foi esse É momento? assim, ó, eu entrei achando que ia ser pediatra, enfim, eu fazia pediatra lá, achava que tudo ia, assim, era pediatria. Quando chegou no terceiro ano, a gente tinha um estágio em saúde mental, era meio que por cima. Falei, legal. Só que eu tenho um familiar que ele tem transtorno bipolar. E assim, a minha vida toda eu via ele em surtos, em crises. E eu não entendi o que acontecia, sabe? Assim, eu via minha família sofrendo muito, eu via ele sofrendo muito. É isso, assim, gente, faz 30 anos, né? Então, não se falava em saúde mental que nem fala hoje. Então, a gente ouvia coisas terríveis, né? Assim, psicofóbicas mesmo. Uhum. Enfim, e aí, quando eu cheguei do fim do quarto ano, que a gente rodou pela primeira vez na psiquiatria, eu tive aula de transtorno bipolar e falei, cara, olha aí. Tipo, eu fui abrir, sabe quando abre assim? É isso que acontecia com ele. O diagnóstico era esse, não sei o quê. E era por isso que ele tinha crise e tal. E aí eu comecei a estudar transtorno bipolar. E aí eu comecei a estudar psiquiatria e eu falei, nossa, quero fazer isso na minha vida, assim, nunca mais Mudou, né? mudei, assim, e até hoje, assim, eu sei que era isso que eu devia ter feito mesmo, né? Nossa, muito legal. Legal. Uhum, Eu acho a psiquiatria apaixonante, assim, trazendo um pouco da minha experiência própria, que eu mudei de área, né? uhum, E o processo de aceitar a minha mudança de área, que realmente eu não seria feliz no direito, como uhum. eu um dia imaginei, Sim, foi muita ajuda de psiquiatra, né? De muita uhum, psicanálise que eu fui uhum, fazendo. uhum, E, assim, gratidão eterna que eu tenho uhum, pro antigo terapeuta que eu uhum. fazia, o meu psiquiatra antigo. E eu entrei na faculdade realmente e falei assim, olha, eu quero fazer isso, eu quero ajudar as pessoas dessa forma também. Então Sim, eu entrei sim. pensando na psiquiatria. Hoje em E dia agora? perdeu um pouco de força, mas o semestre de psiquiatria eu acho encantador. É Vamos muito ver, né? Eu legal. acho muito Até o encantador. final do episódio ela te convence, tá ligado? Quem Do- sabe? Mas é Eu isso que eu acho puxo pra legal mim. do nosso podcast. A gente tá trazendo Aham. tanta gente boa, que é apaixonada pelo que faz, Uhum. que acaba o episódio eu falo, putz, é tão legal, eu quero fazer o que ele faz, entendeu? Então, assim, a cada episódio eu penso, será que se eu mudar for pra área daqui? Então, a psiquiatria tem É. muita força, porque eu já entrei Sim. querendo. Então, você tem isso a seu favor, doutor. Quem sabe? Sair daqui com pelo menos um, gente. Os dois. Não, eu acho encantador, é uma Muito área legal. linda, é linda. Uhum, Assim, mesmo com uhum, todos os perrengues que a gente possa imaginar uhum, que tenha, acho que o uhum. poder de transformação de auxílio na vida da pessoa é muito grande, muito Uhum, grande. uhum. E eu sinto que psiquiatria é uma área muito, com muita coisa a ser explorada ainda, né? Muito. Porque apesar de se ter muita coisa já, ainda tem muita coisa que não. Assim, que não tem. O que eu acho, assim, né? Agora, assim, como quando eu saí da USP, eu saí um pouco mais da área acadêmica, de pesquisa, enfim. Mas, então, assim, hoje eu estudo mais, eu pesquiso mais com relação ao comportamento humano do que fisiologia, Uhum. neurobiologia, né? E eu sei que está crescendo muito isso hoje em dia, assim, né? Porque eu acho que qual é a maior dificuldade das pessoas em entenderem uma doença mental? Ela não me parece palpável, Uhum. né? Então é por isso que a gente ouve muita besteira ainda, de falta de vontade, falta de Deus, não sei o quê, que é só levantar da cama, que não quer se ajudar. E eu acho que é muito porque a gente não tem exame, pelo menos na prática clínica, a gente ainda não tem, né, um exame que vai lá, isso aqui é depressão, Uhum. isso aqui é ansiedade, né? Você dosa algo, né? Então, você não dosa nada, né? Quem fala que dosa Uhum. não é verdade. Não existe, né? Com evidência clínica. Boa Sim, evidência sim. clínica não tem exame. E aí, eu acho que a maior dificuldade nossa é essa. E tem muito estudo sendo feito nesse sentido que vai ajudar bastante a gente, né? Nossa, muito legal. Então, aí você saiu da USP e foi pro. Fui pro servidor, pro IANSP. Yes. Fui pro IANSP, que foi muito legal, assim. IANSP é uma residência diferente.
Aconteceu, quando eu me formei, no 6º ano, eu prestei residência em Ribeirão. Aí era a primeira, segunda fase, aquela história toda. Eu passei para a segunda fase, só que assim, eu já tinha entendido ali que eu tinha encerrado o meu ciclo em Ribeirão. Por mais que fosse maravilhoso, por mais que assim, não ia perder nada ficando ali, eu entendi que eu tinha encerrado o meu ciclo ali. E aí eu nem fui fazer a segunda fase para não ter a chance de passar e nem ficar na dúvida. E aí eu resolvi trabalhar, porque eu precisava de grana. E aí eu fui trabalhar, né? Gente, assim, tudo que vocês imaginarem que o médico recém-formado faz, eu fiz, assim, fiz. Naquela época a gente chamava polaca, né, da plantão, em tudo que, esses lugares, assim, tipo aqui, Paraibuna e tal. Eu dei muito plantão no fim do mundo, eu fui médica do Banco do Brasil, que fazia exame admissional, umas coisas assim, coisas loucas, parecia uma caminhoneira andando pra lá e pra cá. E aí, nesse ano, então, assim, no meu primeiro ano de formada, eu passei 6 anos trabalhando e juntando grana. Né? Depois eu casei, gastei toda a grana, mas o meu objetivo era isso. Aí, em julho, eu parei de trabalhar tanto, eu fiquei com só 3 plantões fixos, assim, no mês, para ter uma rendinha. E aí, eu fui estudar para residência. Né? E aí, assim, eu já tinha ouvido falar muito bem do IANSP, principalmente da psiquiatria do IANSP, porque era, assim, entre os psiquiatras velhos, o fundador da residência, que foi o Karol Sonnenreich, é um cara que era muito, assim, muito, muito reconhecido, né? A excelência dele. E aí eu sabia que era bom, mas eu não sabia o que era, sabe? Assim. E aí, no fim, prestei e foi a que eu passei, né? Eu passei no Suzão, né? Na prova do Suzão, mas eu não fui lá no... Como que eles chamam? No leilão eu não fui. E aí eu passei no IANSP. E foi muito legal, assim. É uma residência um pouco diferente. Eu não sei como tá agora. Né? Eu saí em 2020. Mas ela é um pouco diferente, assim, os nossos chefes lá, eles ainda tentam seguir o que o Karol sonhava para uma residência médica. O Karol era um refugiado polonês que veio para o Brasil, abriu esse serviço, enfim, há muitos anos. E aí, então, assim, não tem a pesquisa. Então, tipo, eu saí da USP e fui para um lugar que eles não eram tão, assim, com medicina baseada em evidências e pesquisa nesse sentido. Mas eles eram psicanalistas incríveis, os chefes, assim, grandes psicanalistas, e foi muito legal. Foi o meu primeiro contato com psicanálise, porque em Ribeirão era mais TCC, assim. E não era uma residência tão puxada, né? Então, isso é muito importante quando a gente se forma, né? Porque assim, quando eu fui fazer a entrevista da Santa Casa, prestei Santa Casa também. Quando eu fui fazer a entrevista, um dos chefes perguntou assim pra mim: você tem como se manter? Tem alguém pra te manter aqui, assim, financeiramente falando? Daí eu falei: não, por quê? Ele falou: porque não dá pra trabalhar, é muito puxado, né? Porque a Santa Casa era um serviço enorme, porta aberta, e o R1 e o R2, e o R3, entendeu? Então, tinha isso, assim. E aí no IANSP tinha essa diferença. A gente não dava plantão noturno, por exemplo. Então, dava para trabalhar à noite. Dava para estudar, dava para descansar. Não tinha muitos plantões. Tinha menos plantões, embora o serviço seja enorme. Era muito bem distribuidinho, assim, entre as vagas. E foi muito bom, assim. E lá... No começo, eu estranhava porque ele não era dividido em ambulatórios específicos, que nem na USP. Então, na USP tem o ambulatório do bipolar, tem o ambulatório né, de disforia de gênero, tem ambulatório de tudo, né? Ansiedade e tal. Lá não, lá é tudo junto, psiquiatria geral. E aí, no fim das contas, isso é bom, porque você sai com mão para atender tudo. Foi isso. Entendi. Nossa, muito bom. Muito legal. E o lugar que você faz residência não determina necessariamente tudo, mas ele te direciona mais ou menos numa abordagem o que você vai fazer. Sim. Eu acho que sim. Eu sou um pouco dissidente, né? Porque depois eu fiz especialização, eu não falei, eu fiz especialização em terapia cognitivo-comportamental. Mas, assim, o que eu aprendi ali com relação na psicanálise, enfim, com os nossos chefes, é muito importante, né? Foi muito importante. Nossa, muito legal. Posso fazer uma pergunta muito imbecil? Pode. Eu sei do IANSP e tudo mais. É do servidor público estadual. Estadual. O hospital, ele só atende servidor público ou ele é aberto? É só servidor? Só servidor público estadual. Entendi. E aí, assim, milhares e milhares de pessoas. Sim. Todos os funcionários públicos, os servidores mesmo, Sim, estaduais de todo o estado, vão lá. Mas é só... É exclusivo deles. É exclusivo Mas ainda assim, do é uma IANSP. grande demanda, né? É como se fosse um convênio médico. Sim.
Perfeito. É como se fosse o convênio médico. Então, tem algumas coisas que são boas, assim, porque é um hospital enorme, é muito grande, com muita gente. Não sei mais de números, assim, mas são, tipo, no PA passam não sei quantas mil pessoas por dia. E aí tem o PA, porta aberta para todas as especialidades. E tem o hospital geral lá, enfermaria, blibli, tudo certinho. E aí tem algumas coisas assim, tem alguns subsídios do Estado que são diferentes, né? Então, a gente tinha acesso a medicações diferenciadas, né? Que quem passa no SUS não tem. Lá eles têm uma farmácia do IANSP, né? Para fornecer medicações. Então, tinham medicações que eram diferenciadas. Para medicina de imagem, por exemplo, tinha uma boa ressonância, tinham bons exames, tinha um especialista, assim. Então, é bacana, assim, é um lugar bem estruturado. Lógico, tem todos, gente, qualquer lugar a gente vai encontrar algumas dificuldades ali. Mas é um bom hospital que funciona bem. Legal. Era a minha dúvida, porque tem de todas as especialidades praticamente ali a residência, né? Tem tudo ali. Tem até a medicina do esporte, que é muito bom. Nossa, lá. legal. Nossa, que legal. Diferente. E aí eu queria chegar assim, dentro da psiquiatria, então tinha bastante, assim, servidor que precisava e tirando a parte assim de burnout, Era dos mais badalados. o seu serviço Gente, a era gente cheio. saía com burnout, eram os residentes. De verdade, tinha muita demanda. Tanto... Então, para começar, a gente tinha um pronto atendimento próprio. A gente tinha um hospital dia. Aí tinha enfermaria de psiquiatria. Tinha enfermaria que era a enfermaria do pronto-socorro da psiquiatria, que a gente colocava casos agudos em observação, né? Então, era muito trampo. E era muita gente, gente. É muita gente mesmo. As pessoas estão muito doentes mentalmente, né? E fisicamente, a residência de psiquiatria era junto com outras especialidades ou é, tipo, por isso que ajuda? Não, é junto. É tudo assim, é um complexo ali na Vila Clementino. Aí tem o Hospital Geral, que é grandão, e a psiquiatria tem um anexo, que é o Hospital Dia, né? Que é o hospital onde os pacientes vão passar o dia, basicamente isso. Então, a psiquiatria tem esse anexo do ladinho, mas é tudo interligado. Tem passagem, entendeu? Legal. Na época, assim, não falar época é sacanagem, porque assim, é 3 anos. recente, é recente. Você falou, Fechei o olho, era 2020. ela começou a falar assim, não, porque eu não sei como tá hoje, não, pô, para lá. 2020 tá logo Tá, aí. claro. Fechei o olho. Mas como que era estruturada, assim, são 3 anos de psiquiatria, São certo? 3 anos. Então, como que é estruturada mais ou menos R1, R2, R3? Tem rodízios que vocês fazem, algo que Sim. R1 faz que o R2 não faz? Sim. Como que é a estrutura? Como que foi? Tem alguns estágios que são prerrogativas do MEC, né? Que o MEC exige, né? Algumas coisas. Então, no R1, a gente passava na enfermaria geral, né? Na enfermaria da psiquiatria, na verdade. Dava assistente aos pacientes ali internados. Dividia, enfim, né? E ficava no hospital dia, né, que é esse outro tipo de internação. São pacientes ou com quadros crônicos, ou com alguma descompensação que não dá para você levar no consultório ou no ambulatório. E aí eles vão ali, passam um dia, fazem atividades interdisciplinares, é bem bacana. Então a gente no R1 era mais, na minha residência, o R1 era mais tranquilo, porque a gente fazia isso e ficava num plantão no Hospital Geral. Então, assim, uma vez na semana você ficava à tarde, só que não tinha plantão noturno, então você ficava das 7 às 7 da noite, fazendo interconsulta. Então, tudo que chegava no pronto atendimento do Hospital Geral, pela clínica médica, pela cirurgia, enfim, e precisava de avaliação psiquiátrica, daí eu era o R1 que ia e tirava o caso, enfim, depois discutia, né? Aí, lá no IANSP, o meu R2 eu considerei o mais puxado, porque tinham esses estágios que eram... além de você rodar na enfermaria geral, você ficava na enfermaria do pronto-socorro, que eram casos agudos, casos graves, que demandavam, assim, muita atenção, com prescrições enormes, assim, enfim, que você tinha que levar parte clínica também, né, do paciente, estar atento ali, embora a gente pudesse pedir interconsulta para as outras especialidades, você tem que identificar o que você vai pedir, né? Então, era assim,
mais puxado. E a gente também fazia interconsulta, respondia interconsulta do hospital inteiro, o hospital daquele. Então, você chegava lá de manhã, tinha um monte de pedido de avaliação da psiquiatria em todas as enfermarias, assim. E no R3, lá eles estruturam mais como será seu consultório. Isso era uma coisa muito legal de lá, porque os chefes, eles incentivavam a gente a meio que a trabalhar, aí já formando, assim, como você quer que seja o seu consultório, como que você quer que seja a sua carreira, né? Então, no último ano, a gente... tinha uma particularidade. Você vai acumulando pacientes na sua agenda. Isso é diferente, gente. Eu não sei de outro serviço que faz assim. Porque, por exemplo, né? Na USP, no ambulatório do transtorno afetivo bipolar, a pessoa, ela é do ambulatório. Então, toda segunda tem um ambulatório e o residente que estiver rodando ali, ele vai atender aquele paciente, aí na outra, né? Lá no servidor era diferente. Se eu estava na enfermaria e eu pegava um paciente ali na enfermaria para acompanhar na internação, quando eu dava alta, ele era meu paciente. Uhum. E aí eu acompanhava ele até o dar alta ou até eu sair da residência. Só que aí chega no fim da residência, você tem 150 pacientes, entendeu? Entendi. Mais ou menos. Entendi. Na sua agenda. E de manhã, então esses estágios a gente rodava sempre de manhã, né? Ia fazer rodízio. E à tarde a gente atendia os pacientes do ambulatório, que eram os pacientes da nossa agenda, entendeu? Então é legal que você acompanha a evolução do paciente, né? Isso é muito bom. O vínculo, você aprende a manejar intercorrências, enfim. E aí no R3 é basicamente isso, assim, tem uma coisa ou outra que é psiquiatria geriátrica, psiquiatria infantil, os estágios aí que você vê no R3 geralmente, e o resto do tempo atendendo seus pacientes, dando conta de pagar estende. Entendeu? Nossa, muito legal. Isso é muito inteligente, né? Eu acho uma divisão muito inteligente. Sim, Achei que muito você bem consegue ver o estruturado. progresso do... Não, é outra, assim, isso é muito bom. Nossa, eu gostei. É linear, o negócio assim, sim. Uhum, Nossa, uhum. bem bacana mesmo. E em relação a, hoje, a especialidade, Uhum. essa especialidade, quais são os maiores desafios que você vê como psiquiatra? Falta de... Primeiro, né? Desconhecimento, falta de psicoeducação, né? As pessoas não sabem o que são os transtornos mentais, né? Só sofrem deles, demoram a procurar ajuda. Os familiares, por desconhecerem, muitas vezes não dão o suporte que precisa para qualquer outra doença. Por exemplo, a pessoa infarta, né? Tipo, a família se preocupa muito, vai cuidar, vai ajudar a dar o remédio, vai trocar dieta, vai, né, incentivar a reabilitação. Um doente mental, não. Uhum. Né? Um doente mental, às vezes, ele fica preterido, ele fica ali de lado, né? Então, acho que a maior dificuldade é de você conseguir levar sozinha, que eu já não tento mais, gente, a gente não consegue, assim, mas é difícil você conseguir ali um suporte, você conseguir fazer o paciente entender o tratamento, a necessidade do tratamento. E com relação, praticamente, assim, assim, na minha realidade, tá? Aqui em São José dos Campos, por exemplo, que é uma cidade um pouco menor que São Paulo, não é difícil de conseguir paciente, se você quer um consultório, não é difícil, você consegue crescer no consultório. E aí, qual que é a escolha ali da vez, né? É se você vai ou não atender convênio, né? Que eu vejo pra mim. Porque, gente, convênio é complicado, porque paga pouco. Vamos falar a verdade, paga pouco, paga, sei lá, R$80, R$90, né? Quando paga isso por atendimento. E você tem os custos da sua vida e do seu consultório, sua secretária, de tudo ali, né? Aluguel da sala, enfim. E aí, você precisa... Não dá para fazer um atendimento de 1 hora, de 45 minutos, que é o que na minha prática, acho que é o razoável, né? Para caso novo, por 1 hora, pelo menos, e para retorno, assim, acompanhamento, 45 minutos, meia hora. Você não vai perder dinheiro. Né? Então, isso é muito difícil. Você conseguir fazer ali uma carta de pacientes que permita você fazer suas escolhas, atender particular, né? Dar o seu preço, enfim, e não depender do convênio. Isso é difícil. E hoje você tem pacientes mais... Eu não atendo convênio. Quando eu cheguei aqui,
Então, eu fiz alguns caminhos, né? Lá em São Paulo, eu trabalhava, no fim do R3, eles liberavam já pra gente começar a atender psiquiatria, não, entende? E aí, eu comecei a trabalhar, a ver onde eu ia trabalhar, em que convênios, em que clínicas a gente ia trabalhar. Porque para você se filiar no convênio, você tem que ter uma coisa super estruturada. E na residência não tem nada. Então, você vai trabalhar para os outros, né? E aí, tem alguns serviços, né? Lá, serviços de saúde mental especializados e outros, tipo doutor consulta, que foi onde eu mais trabalhei, né? Doutor consulta, você sabe o que é, né? Esse médico, hoje aqui em São José tem, eu sei que tem essas clínicas mais populares, que têm preços mais acessíveis e que ajudam muito as pessoas mesmo. E aí eu comecei trabalhando no doutor consulta. E aí ele tem postos assim em todas as regiões de São Paulo. Então eu trabalhava na Zona Sul, na Zona Leste, na Zona Norte, Itaquera, Aricanduva, Jabaquara, tipo, lugares muito distantes. Então, tinha deslocamento que era ruim e eram populações muito diferentes. Isso foi bem bacana, porque aí você vai vendo como que as influências sociais ali, né? Como meio, então, eram outras patologias, era outro tipo de sofrimento psíquico em cada zona da cidade de São Paulo. Aí, beleza. Trabalhei lá, tinha já bastante pacientes no doutor consulta, só que e trabalhava numa clínica de convênio, que é o que eu falei para vocês, né? Então, o convênio paga R$90, a clínica que te contrata, ela vai ficar com 30% dos R$90, né? Você vai receber R$60 quando recebe, aí vai pagar imposto e vai ser ruim, entende? Vai sobrar pouco para você. E aí, só que aí eu fiz essa transição, assim, então no fim do R3, eu engravidei do meu primeiro filho. E ele ele nasceu. Eu tinha já terminado todos os meus estágios, enfim, ele nasceu meio que nas minhas férias do R3 e eu não voltei depois que ele nasceu para residência, que eu já tinha acabado. E aí, eu fiquei ponderando isso, né? Será que eu vou seguir aqui em São Paulo ou eu vou pro interior, que meu marido já trabalhava aqui. E aí eu vim pra cá, e eu vim pra cá junto com a pandemia. E tava tudo fechado. Tava tudo fechado, assim, não tinha nenhum serviço aberto. E aí eu comecei aqui em São José dos Campos, no Chuí. E o Chuí, ele faz mais ou menos eles têm um consultório, eles alugam, né, sublocam salas ali. E aí é mais ou menos isso, você atende os pacientes que procuram aquele serviço, enfim, eles ficam com uma porcentagem também do que o convênio paga. E aí foi legal, porque ali é onde você vai captando o paciente, onde você vai fazendo seu nome, né, tem uma médica ali e tal. Aí, logo que eu fiquei... Aí, na pandemia, começou a poder fazer telemedicina, né? Sim. E aí, com a telemedicina, eu consegui voltar a atender pelo doutor consulta, lá de São Paulo. Né? E aí, os meus pacientes voltaram, muitos dos meus pacientes. Foi muito bom para mim, assim, foi muito legal. Porque aí eu tinha já pacientes fixos, doutor consulta. Eu consegui meio que ir deixando o Chuí, consegui sublocar uma sala. E aí você vai fazendo, né? E assim, né? Eu não sei, gente. Vocês sabem melhor que eu, porque eu não sou muito ligada em tecnologia, marketing, essas coisas. Mas eu ainda considero que o melhor marketing numa cidade como São José dos Campos é o boca a boca. Né? Porque aí um vai falando pro outro, colegas mesmo, na minha área, psicólogos, outros profissionais, e aí foi assim que eu fui fazendo, entendeu? Legal, Aí hoje eu tenho o meu consultório. Hoje eu faço o quê? Só o consultório, e eu não atendo convênio. Não atendo convênio porque não dá. E porque eu não acredito nisso. Assim, eu sei das dificuldades das pessoas, eu sei que, tipo, a pessoa já paga convênio e vai pagar a consulta. Eu sei que é difícil, mas pra mim, assim, pro que eu acredito, é inviável fazer uma consulta de 20 minutos, entende? É por isso. Excelente, a gente tá bem alinhado nesse sentido aí. O que eu achei legal é falar do boca a boca, né? Porque geralmente todo mundo que tá vendo aqui, a gente tá conversando, acaba falando realmente da força da internet, da rede social, e como que isso hoje em dia já superou o boca a boca, né? É o que eu falo, a minha visão é o seguinte, a rede social ela pode ser o start e o boca a boca pode manter, né? Acho que um não precisa excluir o outro. Sim, né? lógico, você contratar, tipo, o Google Ads, Doctoralha e tal. As pessoas, elas vão, se alguém falar, vai na doutora tal, ela vai procurar no Instagram, ela vai jogar no Google, e é legal aparecer o seu nome lá e as recomendações e tal.
Mas eu não sei se porque assim, né? Na psiquiatria você vincula com a pessoa. Sim. A pessoa tem que se sentir acolhida, ela tá ali muito fragilizada. Então, você tem um amigo. E outro, não é todo mundo que gosta de um psiquiatra, gente, agora que tá mudando, mas assim, as pessoas são escondidas no psiquiatra. Né? Então você fala, não, eu tô indo na psiquiatra e tal. Aquele receio que a pessoa tem já vai me melhorando. Então, eu acho que a diferença que eu falo do boca a boca vai muito disso também, porque do acolhimento que você tem que dar pro paciente. Eu acho que dependendo do recorte social que você tá ali, na minha sala, quem é que não vai na psiquiatra? Um ou outro ali. Sim, mas é isso mesmo. Todos medicados. Ou que deveriam estar. Acho que esses são piores. Quem ainda não Quem foi. não foi, mas vá, por favor. Sim. Vai ser bom pra você, pro seu colega, pra sua Sim. mãe. É bem isso mesmo. Eu acho que psiquiatria, pelo menos aqui em São José, tem uma demanda gigante e não tem profissional suficiente, eu acho. Porque teve uma fase da minha vida que eu precisei de um psiquiatra. E foi difícil encontrar. Foi difícil encontrar, porque, assim, o valor da consulta, alto. Alto. E não tinha agenda. Não era nem por... É isso mesmo. Tipo, você tá no desespero ali, você vai pagar, mas não tem agenda. Aí você tá num surto psicótico, você vai fazer o quê? Não tem que ser. Vai, peço que ajude. Tô tranquilo. Se é surto, Vai lá na tem UPA. UPA. Lá tem a UPA. Vai não. Eu vou ficar lá. Tem isso também, que aí assim, né? Você falou uma coisa que é importante. Muito alto. E assim, né? Acho que é a lei do mercado, né? Com certeza. Enfim, né? E aí você investe na sua formação e tal. E aí tem isso, né? É um dilema precificar, né? Eu sou muito da justiça social e tal. Então, assim, eu ainda não consigo dar preço muito alto. Se vocês forem, assim, né? Geralmente, o que eu cobro é um pouco, é menor, é metade do que a galera cobra, geralmente. Pelo menos em São Paulo, assim, eu acho que eu teria sido engolida. Mas, justamente por isso. Por quê? Porque eu acredito que as pessoas têm que ter acesso a um atendimento de qualidade. E o psiquiatra é um negócio que você vai voltar sempre. E aí, você paga 700 conto numa consulta num mês, sabe? E aí, dali 2 meses, você vai pagar de novo. E depois de novo. E depois de novo. Entende? E aí, fica insustentável. E aí, a pessoa abandona o tratamento. Então, assim, cada um dá o preço que tem que dar. Não tô falando disso. Mas eu acho que o que a gente tem que pensar, quando você vai precificar, é se é sustentável para o paciente. Né? Porque se ele vem... E outra, se ele vem hoje, aí ele fica te pedindo receita porque ele não vai conseguir pagar a sua consulta de novo. E aí ele volta todo descompensado ali 4 meses. Gente, assim, é um trabalho a mais que você tem, sabe? Isso faz sentido. Então... E tem poucos mesmo. Eu não conheço, assim, como eu vim pra cá em 2020, mas tinha pandemia, eu conheço poucas pessoas. Eu conheço uma veterana minha que é excelente, que é a Juliana. E mais alguns que fizeram IANSP, que eram meus R+, mas tem pouco mesmo. E quando eu tava vindo pra cá, eles falavam, tem pouco. E, assim, tem muita gente fazendo loucuras, assim, né? Fazendo besteira, na verdade, né? Então, eu acho que o que pega é isso, né? A área da psiquiatria dá medo, né? Você mexer com quem não tá Dá. preparado, né? Porque, assim, é seu cérebro, né? Você tá dando sua mente pra pessoa. Mente, é seu bem-estar. E, assim, controla tudo, né? Controla tudo. Você pegar um profissional não qualificado é bem Quem não arriscado, sabe o que tá fazendo. Né? Pra tudo, né, gente? Pra Mas tudo. pensa, você vai dar sua mente aí, é complicado. Nossa, tem muito erro, né? Isso que é bizarro, porque na minha cabeça o psiquiatra sim, sempre tá num patamar acima, assim, mas eu tenho visto muito caso de diagnóstico errado mesmo. Iatrogenia, diagnóstico errado. Principalmente de doenças, assim, que podem ser confundidas, tipo... Que é difícil fazer diagnóstico bipolaridade, não, exatamente, assim, a bipolaridade é difícil, né? Porque aí a gente vai cair naquilo que eu falei, que a gente não tem exame pra fazer, e aí a gente tem o DSM e a CID, né? CID-11 agora. Só que, gente, são pessoas, né? E cada pessoa tem sua vivência. E hoje, né, se a gente for fazer lá o modelo biopsicossocial, então, muita coisa influencia no diagnóstico. Como que você vai... É difícil colocar um paciente no DSM e falar isso. Vai preenchendo critério. É difícil e eu não concordo com isso. É errado, né? O DSM funciona muito para pesquisa, porque senão você não consegue fazer pesquisa nenhuma, padronizar. E eu acho que para comunicar, para você comunicar com um colega, para você passar um caso. Agora, no seu dia a dia, assim, é muito raso. Eu acho que é uma avaliação muito superficial, né? E aí, eu acho que a grande parte dos erros vem disso. Porque aí você vai pegar, vai fazer
vai pegar, vai preencher os critérios do DSM, vai fazer uma avaliação mais ou menos, e aí, beleza, fechou o critério de bipolaridade. Ciclotimia, né, que é acorda bem acorda bem, dorme mal. Ciclotimia, um monte de ciclotímico. TDAH, um monte de TDAH. Então, assim, vem em levas, né? Então, assim, TDAH. Eu acho que a gente tem que tomar cuidado, né? Eu acho que as informações na internet, elas ajudam muito, assim. É muito legal quando você vê uma pessoa que chega e fala... Minha vida inteira eu fui assim, tal, eu sofri disso, eu acho que eu tô no espectro autista. Aí você vai ver a pessoa e, tipo, faz todo sentido, muda a vida da pessoa. Mas também tem o outro lado, né? Que a pessoa acaba pesquisando errado, enfim, aí vai em alguém que não tá tão capacitado, ou faz um atendimento que não é muito criterioso e fala isso mesmo. E aí coloca a pessoa aí, assim, você dá um carimbo na testa da pessoa, né? Não é? Porque agora a pessoa é isso. Então, ela é bipolar. Ela é borderline, ela é autista, né? Ela é esquizofrênica. Esquizofrênico, gente, pelo amor de Deus, também, muito diagnóstico errado. Caramba, eu nunca tinha ouvido. Porque não é só esquizofrênico que alucina, que delira, né? E aí você vê um monte de gente que teve um episódio psicótico, que o nome é esse, episódio psicótico. Qual é o caso? A gente não sabe, a gente tem que fazer um acompanhamento longitudinal. No mínimo meio ano, às vezes anos, para falar, beleza, era isso, né? Era um quadro maníaco. E aí vira uma bagunça, né? A pessoa vê que tá alucinando e é esquizofrênica. Aí não é, às vezes é uma depressão psicótica, o cara tava super deprimido. E não tem nada de... Aí não, é isso. Faz sentido. Uma dúvida que, enquanto eu estava conversando aqui, me surgiu assim: muita gente acha que mistura, na verdade, um pouco das coisas, né? Acha que o psicólogo, o psiquiatra, às vezes ele faz um atendimento de psicólogo junto e passa o medicamento. Outros acham que o psiquiatra vai só para pegar a sua receita e vai embora. Então, vamos lá. O que é certo, o que é errado? Como que é o atendimento no seu consultório? Passa pra gente. No meu, é assim, né? Não é à toa que as pessoas têm essa impressão, né? Não é, né? Porque eu acho que justamente porque essa questão de ter que fazer atendimento rápido acaba sendo renovação de receita muitas vezes. E eu não julgo o colega que faz isso, porque às vezes é o que dá para fazer, né? Ou no SUS, por exemplo, no CAPES, que você tem que atender um monte de gente. Acaba sendo renovação de receita. Mas na boa prática, né? A boa prática da psiquiatria, você tem que ouvir a pessoa, né? Você tem que tirar uma boa história. E aí isso parece muito com a sessão psicoterápica, né? Entendeu? E fazer algumas intervenções breves. Você não vai fazer psicoterapia, mas você tá vendo ali que a pessoa tá fazendo escolhas estranhas, aí você dá um toque, né? Assim, eu costumo fazer isso. E passar medicação. E algumas vezes, não passar medicação, né? E ter, assim, a responsabilidade de encaminhar para terapia. E o contrário, né? Então, o psicólogo, sim, é quem fica ali toda semana, quem conhece, é quem vai te ajudar a fazer essas escolhas mais acertadas, a tomar decisões que você precisa tomar, né? Só que também o psicólogo tem que ter a responsabilidade de entender quando ele não vai dar conta sozinho, sem medicação, porque a terapia ela fica patinando, é muito difícil, não faz insight nenhum. Quando é na psicanálise, na terapia cognitivo-comportamental, a pessoa não consegue fazer ali as mudanças que precisa fazer, porque tem a parte química, né? Fisiológica, e aí precisa encaminhar. Então, é isso, assim. Eu acho que nem tanto céu, nem tanta terra, né? Perfeito. Eu acho que é um desafio até. Eu vejo que, não sei, pela minha experiência pessoal, assim, o psicólogo saber o momento dele indicar o psiquiatra. É difícil. É difícil. Eu acho que, e não só, é difícil saber e tem muito preconceito. E não é à toa, né? Eu acho que, assim, a medicalização, ela ficou muito banalizada mesmo. Mas, eu acho que, às vezes eu penso, né? Nossa, mas por que demorou tanto para encaminhar? Eu não sei se é um desconhecimento por parte dos psicólogos, sabe? Ou se é um preconceito, né? Ou as duas coisas, não sei. Provavelmente Acho que sim. uma das nossas perguntas assim, que a gente faz para todo convidado é: quais são as áreas que a sua especialidade pode atuar? Psiquiatria, a gente vê consultório, talvez o CAPES ali. Hospital No psiquiátrico. hospital. Existe alguma área assim que Tem é psiquiatria. desconhecida Psiquiatria forense, por exemplo. Sou apaixonado. Que é legal. E que faz várias coisas, né? Trabalha
perícias e avaliações aí desses grandes casos. Aqui a gente tá perto de Tremembé, né? Tipo, aqui tem vários tem trabalho pra ali. caramba, escravinhos, etc. Psiquiatria forense. Além do consultório, hospital, interconsulta, perícia, e não só... eu não me meto a fazer uma perícia, gente, não me meto, porque eu não tenho qualificação para isso, acho que a gente tem que ter humildade. Mas se você quiser, você vai, assim, então, vira e mexe, aparece, assim, algumas solicitações, você não iria comigo me acompanhar? Porque às vezes, né, dependendo da perícia, o paciente, dependendo da causa, assim, o paciente leva o seu psiquiatra para audiência, para o juiz, entendeu? Enfim, para conversar ali. Mas eu ainda acredito que quem deve fazer isso é quem sabe, cara, um psiquiatra forense, entendeu? É uma área que também dá para atuar. Eu, por exemplo, né? Então, dá medo, né? Consultório dá medo, você perdeu seus pacientes e oscila muito, né? Então, tem meses do ano que os pacientes não aparecem muito pouco, dezembro e janeiro. E aí, você depende da grana, né? Então, pensando, e também porque a gente sabe como as coisas são, né? Então, pensando nisso, eu hoje fiz a especialização em terapia cognitivo-comportamental, e aí na terapia cognitivo-comportamental eu conheci a terapia dos esquemas, né, que é um pouco de tudo, então tem psicanálise, tem TCC, tem Gestalt, e aí eu decidi que eu quero fazer isso, e aí eu tô começando agora uma outra formação nisso, e aí eu acho mais seguro eu fazer meio a meio, então eu tenho pacientes que eu medico, eu tenho pacientes em que eu faço terapia, entendeu? Isso eu acho bacana, assim, eu acho que você fica mais seguro, né? Mais seguro, né? E aí tem CAPES, em algumas cidades tem hospital dia, né? Que é legal demais. Acho que é isso. Nossa, muito legal. Posso pedir para você falar um pouquinho da terapia cognitiva? Até para dar uma ideia pro pessoal que não tem muita noção do que é, ou ainda não entrou na faculdade, ou não passou pela sim. E o bom é que você transitou entre as duas, mas só transitei na psicanálise da TCC e fiquei no meio. E eu fiquei no meio. Eu não vou entrar na disputa. Então, a TCC, como eu vejo, assim, né? Então, é uma linha, né, de todas as psicoterapias, que ela é focada, qual que é a base? A nossa cognição, que nada mais é do que nossas crenças, e como elas influenciam o nosso comportamento, né? Então, assim, é meio que um triângulo, sabe? Sentimento, pensamento, que são as nossas crenças, e ação, comportamento. E aí a gente fica trabalhando dentro desse triângulo, né? O que eu acredito, quais são as minhas crenças, ou o que me fez pensar sobre isso, o que eu estava sentindo na hora. Geralmente a pergunta que a gente faz é isso, sabe? Tipo, eu fui lá e, cara, sei lá, quebrei uma coisa, joguei, né? Assim, aqueles episódios que a gente chama de frangofilia, quebrar objetos. Então, tá, o que você estava sentindo na hora, né? Então, tá sentindo raiva. E qual pensamento você teve? Que a pessoa não gosta de mim. É recorrente essa crença? É real? Ou então, eu não valho nada. É recorrente essa crença? Ela é real? Ela te ajuda? Ela é disfuncional? E a gente vai trabalhando nisso, entendeu? E aí ela tem diversas, áreas. Então, terapia cognitiva comportamental para ansiedade social, terapia para o toque, para depressão, que é do Aaron Beck, que é o fodão da terapia cognitiva comportamental, para casos graves, né, ou refratários, aí a gente vai assim. E o bom, né, é que eu sou terapia cognitivista, então para mim é o bom. O bom é que ela tá muito juntinha das evidências. Das boas evidências científicas. Quem pegou? Porque eu vim da USP, eu não vou negar minhas origens, né? Então, assim, pra mim, é o que me dá segurança, entendeu? Eu não tô falando, gente, assim, de jeito nenhum, eu não vou entrar nessa briga de psicanálise, eu nunca, não vou entrar. Mas porque eu sou canceladíssima de onde eu vim da minha residência. Mas eu tinha essa dificuldade, assim. Me parece mais pragmático, né? Terapia cognitivo-comportamental, sabe que tem começo, meio e fim.
né? Então, o objetivo é a gente vai fazer isso. O objetivo é o paciente ser seu próprio terapeuta. É você aprender, você desenvolver ferramentas ali para você ir manejando a sua ansiedade, por exemplo, quando você terminar ali o ciclo da terapia, né? E aí a maior parte dos estudos que a gente tem hoje é com TCC. Então, por isso que recomendação nível A, né? Nível 1 ali, é TCC para toque, é TCC para depressão, TCC ou terapia interpessoal, enfim. E aí é por isso, porque é o que tem mais pesquisa, né? Faz sentido. Perfeito. Deu uma introduzida boa. Sem falar mal da psicanálise. Não, não vou falar mal da psicanálise. Eu fiz psicanálise, eu gostei, me ajudou, então eu não vou ver. Eu faço psicanálise. Eu fiz psicanálise também. Você fala que você sempre Não, eu tinha um chefe muito bom, gente. Ele é muito bom. E ele falava assim, um psicanalista fenomenal, freudiano. E ele falava, eu não faria TCC nem no meu cachorro. Eu acho que pelo menos na nossa vivência de psiquiatria, a gente teve, né, indicações, tratamento farmacológico, tratamento não farmacológico. E sempre o professor pontuava quando era indicado o TCC, quando você podia fazer uso de psicanálise, por exemplo. Eu acho que pelo menos para o médico saber que existem outras opções, eu acho que é válido, né? Porque eu sei que tem casos, por exemplo, que eu me lembro, as pessoas que são esquizofrênicos não podem fazer psicanálise. Então... Tem como, né? Você não dá. Realmente. Não tem, gente. Assim, o pensamento, né? Depende de um pensamento minimamente organizado. Não tem, né? É verdade. Eu não sei, né? Você pode me corrigir até. Mas, pessoalmente, eu vejo que a TCC é muito bom para crises significativas, assim. A psicanálise é uma coisa mais... a longo prazo. Vou me reencontrar, uma coisa meio assim, né? Ai, gente, vai demorar alguns anos pra se reencontrar. Vou me reencontrar, vou me entender, vou elaborar. Eu acho que sim, justamente isso, assim, intervenções mais agudas, mais direcionadas, eu vejo que é para isso também. É difícil você resolver na TCC, um conflito que você tem aí com seus pais de muitos anos, tal, você vai entender, né? Mas eu acho que psicanálise vai melhor nisso, lá, se vocês me quiserem falar. Eu acho que sim, tem. De longo prazo, de autoconhecimento. Eu nunca fiz TCC, né? Sendo muito sincero. Mas a psicanálise me ajudou a dar um autoconhecimento muito grande. Sem dúvida. Me ajudou muito na época e em momentos pós, assim, até mesmo durante a faculdade, hoje em dia, assim... Eu sei que consigo lidar da forma que é melhor. Então, tô muito bem, graças a Deus, com isso. Eu acho que, já engatando nesse assunto de que a gente tá falando de psicoterapia e tudo mais, o psiquiatra, existem vários perfis de psiquiatra, e eu acho que o que a gente estava acostumado, principalmente, eu sou lá da Grande São Paulo, então a coisa lá é bem mais rápida do que aqui, entendeu? E o que a gente tá acostumado lá é psiquiatra que passa remédio, porque não tem tempo pra atender e tchau. Nem olho pra você. Exatamente. Só que eu vejo, né, a gente fala muito de medicina, slow medicine aqui, sabe? Que, sei lá, é o nosso tema agora. Uma medicina mais voltada pro estilo de vida, medicina de maneira mais ampla, sabe? E eu queria saber qual é a sua concepção sobre isso, porque eu já ouvi de algumas pessoas alguns atendimentos que você fez pra elas, assim, que não foi tão nessa pegada que eu tava falando, só de medicação e tudo mais. Foi uma coisa mais... assim, eu prego a palavra do estilo de vida. Eu prego. É verdade, assim, não tem saída, né, gente? O estilo de vida influencia tudo, e a nossa saúde mental. Então, eu já sou muito sincera, né? Então, chega no primeiro atendimento, tem indicação de medicação, eu indico a medicação. Mas eu falo, é o menor dos nossos recursos, é o remédio, e a gente precisa tirar. Como a gente vai tirar se você tiver um estilo de vida equilibrado, adequado? E não precisa de grandes coisas, são pequenas mudanças, mas importantes. Então, você precisa dormir bem. Você precisa ter higiene do sono, rotina do sono, que nem bebê. Lá na minha casa, o cachorro faz higiene, o cachorro tem rotina do sono, meu filho, o bebê tem higiene do sono, o maiorzinho tem, o marido tem. Todo mundo tem. E eu comecei, 8h30, todo mundo tá desacelerando. Isso precisa para tudo, né? Então, um bom estilo de um sono adequado, alimentação,
né? E eu nem vou entrar na área dos transtornos alimentares, é uma alimentação equilibrada, adequada dentro das suas condições, né? Também não dá para prescrever dieta do Mediterrâneo para quem não tem recurso financeiro, né? Então, alimentação adequada, buscar lazer, né? O que te traz satisfação e bem-estar. Evitar relacionamentos que são tóxicos, hoje em dia esse é o termo, né? Pessoas que não te acrescentam em nada, que drenam sua saúde, que drenam sua energia. Tchau, né? Então eu pego muito no pé, e eu pego mesmo, assim, gente. Tem gente que nem quer... é atividade física, pelo amor de Deus, se não faz atividade física, não dá. Tem que fazer atividade física, assim. Gente, tem evidência de tudo. Atividade física é bom demais, né? Assim, tem estudos de depressão, atividade física, melhor que antidepressiva em alguns casos, né? Depressão moderada, enfim. E aí eu falo, pra tirar o remédio, pra eu te dar alta, eu quero te dar alta. Pra eu te dar alta, você precisa ter um bom estilo de vida. E eu sou bem com isso mesmo, assim. E a terapia também, né? Então, a terapia eu acho que precisa estar auxiliada quando a pessoa tem condições, né? Muito bom. Eu vou jogar uma pimenta nisso aí. Eu vou perguntar como que a gente faz isso durante a faculdade de medicina, durante a residência e os primeiros anos de recém-formado. Exatamente. Gente, não é fácil. Não é assim, eu sei que não é fácil. Mas, quando você se percebe melhor, você vê que vale a pena, né? Então, assim, teve uma época que eu treinava às 5 da manhã, que eu acordava 4h30, acordava, coitada da personal trainer, que era online, acordava 4h30, porque era o único momento que eu podia treinar. Só que, assim, eu não tinha... Hoje em dia eu não abro mão, tem algumas coisas... Logicamente, né, gente? Tô formada, tenho meu consultório, consigo ter escolhas mais confortáveis. Mas eu nunca parei atividade física desde a faculdade. Desde o 3º ano. No meu 3º ano, hoje eu vejo que eu deprimi, mas eu não entendi o que estava acontecendo ali, né? E aí, não foi assim, não foi uma escolha, não foi intencional, mas eu comecei a mudar o meu estilo de vida ali. Então, alimentação, e comecei a fazer atividade física. E aí eu vi como que me dava. E eu nunca fui assim, eu não firmei na atlética, eu ia pra intermédio, mas não jogava nada, eu tocava bateria, essas coisas assim. E aí eu comecei a fazer atividade física pra mim mesmo, sabe? E aí eu tinha que dar um jeito, gente. É puxado e não vai melhorar, né? É puxado, o internato fica mais puxado, dá plantão, não dorme, não sei o quê. Então, assim, se você não treina pela faculdade, você tem que dar um jeito de colocar isso no seu dia a dia, né? E depois que forma, começa a dar plantão, que aí você dá plantão, e aí, gente, você tá cansado, e aí você quer comer coisa boa, você não quer comer salada, porque é fisiológico, você recompensar seu bem-estar com uma comida boa, e aí vira um ciclo, e não dá, a conta chega, né, na saúde física e na saúde mental, e aí não adianta tomar antidepressivo, porque não vai tirar o antidepressivo, a verdade é essa, aí você vai ficar tomando antidepressivo, pagando ali um negócio que não, entende? Não faz sentido pra quase que tipo enxugar gelo. Enxugar gelo. Exatamente, enxugar gelo. Eu preciso voltar a treinar. Tem que treinar. E comer bem, e dormir bem. Sim. E tem uma coisa também, né? A gente, quando começa, a gente vai trabalhar em lugares horríveis, né? Sem recurso, enfim, tudo, gente, vocês vão ver. É difícil, né? Quando a gente começa a trabalhar, porque a gente não consegue escolher, a não ser que você seja muito privilegiado, que você tenha já os contatos certos, alguém que vai te colocar no plantão bom, que você vai fazer só a ficha verde, não sei o quê, que tem tudo. Que a minoria das pessoas está lascado. E esse momento aí é puxado, porque você dorme pouco, você trabalha em lugares que te estressam, e aí o burnout vem. Ele vem. Tem que tomar cuidado, tem que tomar cuidado nessa hora. Faz sentido. Eu acho que, pelo menos pessoalmente, assim, eu vejo que, em muitos sentidos, você precisa ter maturidade para lidar com as coisas, né? Porque, principalmente na faculdade de medicina, a gente tem várias carreiras que a gente idealiza, e às vezes o estilo de vida que você vai ter a longo prazo para chegar no lugar que você idealizou, não é um estilo de vida que vai te dar uma vida boa o suficiente para aproveitar aquilo. Então, tipo, saber ter equilíbrio, né? Saber que você vai Exatamente, perder. a palavra é essa. Você vai talvez perder para ganhar no futuro, talvez. Sim, a gente tem que fazer renúncias às vezes, né? Exato. Eu acho que a idealização da medicina é como um todo, às vezes, não é só como carreira. Eu acho que
é um curso talvez mais polarizado, que ou é tudo ou é nada, né? Ou é uma besteira você fazer medicina porque tá saturado, não vale a pena, não tem mercado, você vai se ferrar, 6 anos investindo a grana, não vai ter retorno. Ou é aquela coisa de quero viver uma vida de Grey's Anatomy, quero viver uma vida de hospital americano, perfeito, meu Deus do céu, E é óbvio que a verdade tá se encontrando no meio, né? Só que o pessoal, acho que às vezes não tem a maturidade, principalmente quando passa novo, de encarar isso no meio da faculdade, que vê, opa, não é aquilo que eu idealizei, né? E acho que isso vem o primeiro baque, acho que com a medicina por conta disso. É interessante trazer para discussão isso, para o pessoal ver assim, olha, não é tudo perfeito, não é tudo horrível, como toda profissão, tem seus altos, tem seus baixos, tem as boas oportunidades, tem as más oportunidades, tem falta de oportunidade dependendo do campo, mas você consegue se virar. Tá ruim em São Paulo? Se você estiver disposto a ir para outro lugar, exatamente. Você consegue, né? Então, assim... E a gente tem uma facilidade, assim, depois, assim, você vai conseguir escolher. Vai conseguir, assim, São Paulo é difícil, gente. Ou você ganha, dá para ganhar mais dinheiro, né? Mas você gasta mais dinheiro. Tem muita gente. Tem muita gente. É muito difícil se destacar. Ou você já tem ali os caminhos, né? Ou quem te ajude. Ou você entra na equipe de alguém e fica ali trabalhando para alguém, enfim, até você conseguir subir. E aí, às vezes, se você tá de boa com isso, se é São Paulo mesmo que você quer, beleza. Mas e se não é? Você tem que ter coragem de largar, né? Então, se organizar financeiramente para mudar, junta uma grana, começa a gastar menos, porque vai ter um tempo que vai chegar um momento em outra cidade que você não vai estar trabalhando tanto, né? Todo planejamento, mas assim, eu não fico mais hoje em dia, gente, eu não trabalho em lugar que trabalho em lugar que suga minha saúde mental, sabe? Perfeito. Talvez uma coisa que a gente esqueceu de perguntar na primeira parte sobre residência, que eu acho que seria muito válido de falar. Como você julga uma residência boa? É polêmica essa. Ainda mais na minha especialidade, né? É assim, né? Uma residência boa, uma residência que tem pacientes e que tem preceptores. Começa aí, né? Que tem quem sabe. Então, assim, e não tem residência perfeita, né? Eu acho que uma residência boa, então, é uma residência que tem um serviço bem estruturado, né, em que você vai conseguir rodar em diversas áreas, que você vai conseguir ver o que você precisa ver. Você precisa ver urgência psiquiátrica, precisa ver os principais transtornos, você precisa ver criança, não precisa ser psiquiatra infantil, mas tá na cartilha do MEC, lá tem que ter, e psiquiatria geriátrica, né? E que tenha bastante serviço para você tocar, né, para você aprender, porque é isso que faz a gente ter mão. Que tenha bons preceptores, que sejam éticos, que sejam, né, assim, comprometidos com a boa medicina. Então, eu considero isso. E aí, gente, assim, você vai achar defeito em quase todas elas, né? Em quase todas elas, né? Grandes serviços, por exemplo, a Paulista, a Unifesp, a gente sabe que é um excelente serviço de psiquiatria, às vezes eles passam perrengue por questão financeira, né? Fecha ambulatório, fecha CAPES, fecha não sei o quê, demite a galera. Mas mesmo assim é um serviço que se mantém e é referência, né? Então, nenhum serviço é perfeito. Agora, né? Hoje em dia tem muita gente fazendo pós-graduação. Eu já fui muito mais xiita com relação a isso. Antes eu falava, pós-graduação não dá. Só que não tem vaga de residência para todo mundo e é difícil passar, né? Virou outro vestibular agora, né? Aí, assim, vai ser um péssimo psiquiatra? Não vai. Eu conheço profissionais que fizeram pós-graduação em psiquiatria e que são bons psiquiatras. Só que eu acho que o que diferencia, gente? Humildade, bom senso e responsabilidade. Então, se você fez uma pós-graduação que você não atendia, que você não via pessoas, ou que você ia lá uma vez no mês tocar um serviço no Mandaki, sei lá, e você não pegou mão, depois você tem que correr atrás. Você tem que ter responsabilidade e humildade para saber que você não sabe muito disso, né? E aí você vai estudar, você vai fazer um fellow, você vai fazer um estágio observacional, você vai atender num CAPES, enfim, você tem que correr atrás. Né, eu acho que é isso, assim, porque é a tendência. E tem ótimas, tipo, tem pós-graduação no Einstein, tem pós-graduação na Santa Casa, que são serviços de renome, e não deve ser ruim, pelo menos o projeto não é ruim, se na prática eu não sei, entendeu? Nossa, muito bom. É. Corte perfeito. É legal essa visão, né? Porque eu
tô um pouco menos, mas eu era um pouco mais chita com relação também à pós-graduação, porque eu acho que você pega a mão na prática e pós-graduação não tem tanta prática, e algumas nem tem, né? Tem. Então, Tipo, você vai uma vez no mês e tal, dá um estranhamento, principalmente para quem fez residência. Você fala, nossa, mas eu passei 3 anos ali, 365 dias sofrendo, enfim, e o cara vai ter o mesmo... E tem mais. Tem coisas que tá, como chama, tá no código de ética, né? Então, até segunda ordem, se você fez uma pós-graduação, você precisa fazer a prova de título para falar que você é psiquiatra. Tem isso assim, não sou eu que tô falando, tá no código de ética, né? Então, e isso diferencia muito uma pessoa joia do trigo aí, né? Porque a prova de título não é impossível, mas também não é qualquer coisa, né? Então, para você falar que você é psiquiatra, ou você faz residência médica, ou você faz pós-graduação, ou você trabalha no CAP 6 anos, e aí você vai fazer a prova, mas tem que fazer, tem os passos a seguir, né? Nossa, muito bom, faz E é sentido. uma das opções, né, pra você conseguir. Eles te dão essa opção, mas agora, tipo, você não faz o que tem que fazer e fala que você é psiquiatra. E hoje na internet que a gente vê muito, né? Isso que é chegar nisso. Muito Instagram profissional Muita de coisa gente que assim. você vai ver e você fala, cara, esse cara não tem. Não tem Pesquisem, RQ. pesquisem O cara não tem RQ, o cara não tem título, o cara não tá lá no site da BP, o cara tá lá falando um monte de groselha, né? Que é o pior ainda, né? Milhares de seguidores. Esse cara não tem título, mas pelo menos fala algo coerente, menos mal. não, Agora tá lá tudo falando um isso monte de ainda falar besteira. groselha. Não, isso é um grande problema, né? Porque não é porque tem seguidor que você é bom, né? A galera confunde isso. E hoje em dia, é muito perigoso, né, gente? Não é só na psiquiatria, né? É medicina, Não, isso, né? E outras profissões também. Mas as pessoas falam, nossa, tem lá 100 mil seguidores. E você fala, Jesus, o que é isso que o cara tá falando? Sabe? Umas coisas... né? Você vai, às vezes eu procuro, assim, né? Às vezes aí eu vou procurar, não acho cara, assim, o cara tá em... Enfim. Faz sentido. Então fica a dica aí, procurem RQE. Procurem, que é importante. E o problema disso é que às vezes o cara tem 100 mil seguidores, ele cria uma certa, né, um vínculo, ele consegue se dizer como o especialista, né, cria uma autoridade ali. Isso. E aí chega no seu consultório a pessoa que segue ele, tá falando groselha, você tá ali tentando corrigir, e aí fala assim, mas doutora, o fulano aqui, ó, até mostra no celular, né? Ele me falou outra coisa. Aí, como que você quebra isso? A dificuldade E grande, né? invalida ali o que você tá fazendo, né? Sim, Isso é muito complicado mesmo, né? E hoje, das áreas da psiquiatria, qual você mais atende? Eu atendo psiquiatria geral e dentro da psiquiatria geral eu sou aprimorada, especialista em transtornos alimentares, né, no tratamento de transtornos alimentares. Então eu atendo bastante isso. Legal. E como que é a vivência nessa área? Transtorno alimentar é difícil de tratar. E poucas pessoas sabem tratar, né? Porque, assim, nem era visto como uma área, assim, né? Então, começou mesmo foi no Ambolinho, onde eu fiz o meu aprimoramento, né? E o que a gente sabe, né, dos transtornos alimentares? Então, tem os principais transtornos ali, né? Anorexia, bulimia, compulsão alimentar são os 3 maiores e tem outros, né? São os transtornos psiquiátricos que mais causam comorbidades clínicas. Então, anorexia grave tem alta chance de óbito, né? Transtorno de compulsão alimentar, obesidade, enfim, outra síndrome metabólica, né? Um prejuízo importante na saúde. Na bulimia, por exemplo, né? Na purgação, então, a pessoa toma laxante, a pessoa toma diurético, a pessoa vomita, um monte de distúrbio hidroeletrolítico, né? Então, pega, porque você tem que estar antenado. E o importante no transtorno alimentar, não dá. Ninguém consegue levar sozinho. Então, assim, o psiquiatra fala, beleza, vou tratar paciente de transtorno alimentar, vou tratar só no meu consultório. Não vai ter recuperação. Precisa de outros profissionais e profissionais especialistas. Então, você precisa de um nutricionista especialista no tratamento de transtorno alimentar. Porque se o nutricionista passa uma dieta restritiva para uma pessoa que tem bulimia, acabou a anorexia. Entendeu? Aí você precisa de um psicoterapeuta que consiga fazer intervenções aí direcionadas. E aí, esses 3 é a base, assim, pelo menos esse trio você tem que ter, né? Então, aqui em São José, eu já tenho os profissionais com quem eu trabalho. Aí você vai identificando, a maior parte veio do Ambolim mesmo, e aí
você trabalha ali, vai discutindo os casos, e é muito legal, aí você consegue ver um progresso importante do paciente, né? Mas isso é no mundo das ideias. Então, assim, não é sempre que dá certo, não é sempre que você encontra no SUS, né? Eu trabalhei bastante no SUS, trabalhei bastante no CAP, você fica de mãos atadas ali, porque é muito difícil. E a comida, né, gente? A nossa relação com a alimentação, ela, né, então, ela é influenciada pela cultura, ela é influenciada pela nossa família, então é muito difícil, assim. Mas é muito bom também, eu gosto bastante. Nossa, que legal. Tem um resultado positivo. Tem. Legal. Tem bastante oscilação, né? Então, uma coisa que tanto os profissionais e o paciente têm que ter em mente é que é um tratamento cheio de altos e baixos. É que nem dependência química também, né? Então, às vezes tem ali a recorrência, a recaída, né? Então, fazia muito tempo que não tinha um episódio de compulsão alimentar e tem, e aí, tipo, a pessoa fica muito desestimulada, fica muito triste, mas não é o fim, é só um ponto, entendeu? E continua. Então, isso é difícil de construir, assim, essa confiança de que se acontecer, né? É igual a dependência química, né? Que se tiver uma recaída não é o fim, recomeça, continua, entendeu? Nossa, muito legal. Eu acho que como é uma área nova, até tecnicamente, assim, as pessoas têm um pouco de preconceito até com isso, não sabem lidar com isso. Muito. Até vício em substâncias, que é uma coisa que já é bem mais antiga, a galera não sabe lidar. Sem vergonhice, né? Tipo, vício de substâncias, gente. E os de substâncias, e na transtorno alimentar, é difícil de identificar, que a pessoa esconde, mas a maior parte dos transtornos, né? É difícil de entender, a não ser que tenha alteração física, né? No peso, muito importante. Então, uma perda de peso muito importante. Um aumento de peso, assim, que acaba sendo muito rápido. É difícil de quem tá perto identificar. E, é frescura, né? Transtorno alimentar, que é isso? Come aí. Só comer, só parar de comer. Por que você tá vomitando, sabe? Então, é difícil. Nossa, legal. O que eu acho legal é que você fez TCC, né? Isso é uma área que ajuda muito. Né? Ajuda. Nos estudos é o que tem maior evidência, né? Que tem maior evidência científica no tratamento. Nossa, muito bom. E você, assim, polemizar um pouco. Psiquiatria é pra ser polêmico, tipo, eu vejo muita coisa assim, não sei se tem muita relação com rede social hoje em dia, da imagem perfeita, daquilo que é inalcançável de forma natural, ou às vezes que tem realmente edição em cima. Você acha que isso acaba influenciando muito nos transtornos? Super, né? Então, é uma loucura, né, gente? Já tem, assim, tem bastante estudo que fala sobre isso. Tem o maior especialista em referência no Brasil, né, de transtorno alimentar, é um psiquiatra que chama Taki Cordaz. Ele é lá do Ambulim, enfim, é o chefe do departamento. E ele fala muito disso. Ele fala muito como as redes sociais, né? Agora são as redes sociais. Ele já falava de, tipo, TV, revista. E agora com o Instagram? O que é isso, né? Porque a gente mostra no Instagram só o que a gente quer mostrar. E ainda por cima maquiado, né? E padrão de beleza inalcançável. Não sei, esses dias eu tava vendo uma reportagem que nem era de especialista, eles falando, né, que no mundo da moda, por exemplo, antes teve um movimento, né, de corpos reais, tal, e que agora isso acabou e que aquele corpo magérrimo voltou a ser valorizado, enfim. E nas redes sociais, vocês forem perceber, também as blogueiras mais influentes, então, elas são magérrimas, né? Elas têm cor perfeita, elas comem comida perfeita, elas fazem tratamento na clínica de emagrecimento que é perfeito. E aí as pessoas se espelham, a gente se espelha nelas, né? Todo mundo, né? É contaminado por isso. Você compara. E aí isso tem muita influência no transtorno de imagem corporal também, na dismorfia corporal. Muito. E a loucura é que essas pessoas recebem pra manter o corpo delas desse jeito. Não tem como você fazer. Sim, tipo, assim, né? A galera pegando trenzão e pra trabalhar em São Paulo. A galera que vai ficar 3 horas na academia. Que horas, gente? 3 horas. Exatamente, São Paulo é isso aí, né? E de um jeito ou de outro, se é um trabalho, né? Eu trabalho de influência, enfim. Ela faz parte do trabalho dela malhar. Sim. Né? Faz parte do trabalho dela, comer bem, ela trabalha com a imagem dela. E aí, eu acho que o que pega ela trabalha com a imagem dela, só que ela vende estilo de vida. Sim.
que é o dela e que não existe. Quem que tem esse estilo de vida? Ninguém. É só quem consegue trabalhar com isso. Só quem trabalha com isso. Agora, a pessoa que tem um emprego fixo, né? Que tem que cuidar do filho. Que na tem vida real, é muito difícil. Pô, é caro comer bem. É muito caro comer bem. É caro fazer academia também, que é caro. É caro, com certeza. Então, assim, coloca um ideal quase que inalcançável, né? E isso quando não faz procedimento estético, esconde e fala que fez. Não, usa um monte de filtro, Sim, Photoshop, gente. Então, assim... É bizarro como as redes sociais às vezes deturpam muita realidade, né? Agora, tem um movimento de alunos de medicina, assim, não condeno nem nada disso, porque às vezes eu até faço uns TikToks assim da minha vida, mas a galera faz a realidade deles, assim, sabe, rotina, que é uma rotina inalcançável, tipo assim, é só porque você é filhinho de papai que você consegue fazer isso, entendeu? Tipo, você tem comida, tem marmitinha, tem... que você leva, tipo, levando a marmitinha pra faculdade, essas coisas, assim? Tipo, academia, o treino de hoje, sei lá, 3 horas de treino. Cara, eu faço faculdade de medicina quando eu consigo treinar, sabe? Não é, a realidade não é desse jeito. E uma coisa que eu queria, assim, entrar, que eu acho que é legal, a gente fala do TikTok como a nossa percepção de atenção tá mudando por conta desse encurtamento do conteúdo, assim, como o nosso cérebro tá se transformando, e aí, às vezes a galera tá tão viciada em cortes pequenos que elas acham que tem TDAH. É isso mesmo, assim. Então, hoje a gente já fala de vício, né, adicção, assim, no uso de celular. Então, já começa daí, né, que a gente tá entendendo o uso do celular como uma dependência, envolvendo todo ali o ciclo da recompensa, enfim, né? E aí, isso influencia em tudo, inclusive na nossa atenção. Então aí, você falou do TikTok, né? TikTok, sei lá, são vídeos de 3 minutos e olha lá se você conseguir ver os 3 minutos, né? Porque a pessoa vai passando. E aí a gente também volta na questão do estilo de vida, porque as pessoas estão cada vez mais sentadas, cada vez mais em casa, cada vez mais com o celular na mão, cada vez dormindo menos, porque a luz do celular diminui a produção de melatonina, e aí você não vai dormir bem. E aí dorme menos, aí acorda mal, e quem dorme mal, come mal. E aí come mal. E aí é um ciclo, entendeu? Não, eu acho que tem a influência, sim, na temporalidade, não sei se essa palavra existe, né? Então, assim, e na liquidez, né? Que já não é de hoje que você fala em modernidade líquida, né? Mas, então, tem uma influência, sim, na nossa noção de tempo, que é influenciada por isso, pelo acesso que a gente tem ao TikTok, às redes sociais, mas tem também um estilo de vida decorrente disso, né? Que dorme mal, come mal. Aí fica tudo ruim. Aí chega no consultório e fala, tem TDAH? E aí você vai ver, a pessoa tem uma vida lascada e você vai medicar o estilo de vida da pessoa. Você não vai medicar uma patologia, sabe? É isso que é muito difícil as pessoas entenderem. Nossa, muito bom. Me senti atacado. Mas isso é todo mundo, gente. Se eu bobear, eu também. Eu adoro, eu nem sou da geração de TikTok. E eu adoro o TikTok. Eu acho um negócio muito louco, assim. É muito democrático. É mais democrático que o Instagram, assim. Eu acho mais realista. Eu não gosto das dancinhas. E o algoritmo já entendeu isso. Então eu vejo coisas que eu gosto muito. E se deixar, eu vou ficar lá. Vai estar 1h da manhã, eu vou estar rodando lá, entendeu? Vocês sabem. Mas não vamos demonizar o TikTok. A gente divulga nosso trabalho lá, então continuem, usem com moderação, eu mas gosto do TikTok, de verdade. Eu não gosto muito mais que o desistam. Instagram hoje em dia. Eu acho que eu tô transicionando entre fase pré-contemplativa e contemplativa. Da mudança? Eu preciso dar uma segurada. Por favor. Eu acho que, além de TDAH, assim, uma coisa que tá muito em voga, uma doença, é tanto ansiedade quanto depressão, que eu acho que enquanto o TDAH acho que fica mais na geração Z, assim, a geração Millennium é bem depressiva. A gente tá bem depressivo. E, assim, né, as coisas andam casadinhas. Ansiedade, depressão, eu considero, na maior parte dos casos, elas andam casadas, né? Eu geralmente falo assim, eu faço uma analogia para as pessoas entenderem por quê. Vou começar de outro jeito. Porque, assim, a ansiedade, se você for ver lá
os estudos, tipo, a média nos Estados Unidos, uma pessoa que tem transtorno de ansiedade generalizada para ela buscar atendimento varia de 10 a 15 anos. Então, a pessoa vai levando, né? Vai levando, porque a ansiedade não é tão disfuncional quanto a depressão, né? Que é uma, né, das morbidades que mais causam prejuízo para as pessoas aí. E aí, só que aí, geralmente, quando chega no consultório, chega deprimido. E você vai ver, chega deprimido porque estava ansioso. Então, o que eu ia falar, que a analogia que geralmente eu faço é assim, imagina que você é um velocista, né? Então, sei lá, você é tipo um Usain Bolt e você treina para correr curtas distâncias, 100, 200 metros, rápido. E aí você vai para uma competição e você, como um bom ansioso geralmente são aquelas pessoas certinhas, sabe? Ansioso é tipo, é gente que é legal de trabalhar junto, que não quebra a mão, que não quer desagradar aos outros, que tem dificuldade de falar não. Ansioso geralmente é assim. Aí o seu treinador fala, então adianta. Hoje o maratonista faltou. Aí você pode correr para ele, entendeu? Aí você fala, beleza, vou correr 42 quilômetros. Só que você treina para correr 100 metros, 200 metros. Aí tem uma hora que você não vai conseguir correr. Vai acabar a sua energia. Nossa cabeça, basicamente a mesma coisa. A cabeça do ansioso não para, né? O ansioso é muito comum falar, eu deito, eu durmo e parece que eu tô pensando. Porque é uma cabeça que a gente tá preparado para correr curtas distâncias e a gente se põe a correr uma maratona. Vai esgotar. Vai ter o esgotamento mental, né? Vai ter a neurastenia, que a gente fala. E aí vem com sintomas de depressão, entendeu? E aí você vai ver ali. Então, assim, quando a gente fala em transtorno misto, ansioso depressivo, a gente, às vezes, tem origens diferentes, entendeu? Faz sentido. Quando a gente estava estudando sobre psiquiatria, né? A cadeira de psiquiatria, uma das teorias da patogênese da depressão é estresse crônico, né? E, exatamente. pelo menos nos meus episódios ansiosos, assim, eu ficava muito estressado. Sim. E Sim. aí, depois de um tempo, eu tava numa fase depressiva porque meu corpo não acabou. Exatamente. Exatamente, é isso mesmo, né? Já acabou. Legal. Tem uma pergunta? Não, pode continuar. Uma das coisas que a gente também pergunta para as pessoas que vêm aqui é como é que você, como médica, especialista hoje, consegue lidar com saúde mental? Como você lida com a sua saúde mental? Com a minha saúde mental. Eu atualmente não sou hipócrita. Porque, gente, pensa bem, né? É difícil, né? Meio que você se engana e engana seu paciente, né? Então, eu realmente tento fazer ao máximo o que eu peço para as outras pessoas fazerem. E na minha especialidade, vocês imaginam, que eu chego e fico sentada, né? Tirando nos dias que eu vou com os meninos lá do Francisco e a Júlia, com os residentes, a maior parte do dia, minha vida é ficar sentada. Eu chego, fico sentada e eu ouço histórias terríveis. É terrível, gente. Eu ouço coisas muito cabeludas. E aí, eu pego, vou embora pra minha casa. E aí eu, sei lá, como um McDonald's, nada contra McDonald's, mas tipo, como Mac. E fico lá rodando no celular. No outro dia eu acordo e faço a mesma coisa. Não dá, né? Então, eu cuido muito da minha saúde mental mesmo, assim. Principalmente porque eu sou uma pessoa ansiosa. Eu já tive ansiedade generalizada. Hoje em dia, não. Eu sou uma pessoa ansiosinha, sabe? Mas eu consigo manejar a minha ansiedade com o meu estilo de vida. Então, sim. Então, eu durmo todo dia na mesma hora. Eu acordo todo dia na mesma hora. Eu como bem. Eu como comida, eu como bem. Eu não faço restrições, mas eu como bem. Eu faço atividade física. Eu não consigo parar de fazer atividade física. Porque eu sinto muita falta, eu fico muito irritada quando eu não faço atividade física, assim. Na terapia, eu aprendi a me afastar de pessoas e situações que não me fazem bem. Aprendi também a não trabalhar em lugares que eu falei pra vocês. Não trabalhar em lugares que não me acrescentam, que me sugam, assim. Tem dinheiro que paga, gente, assim. A não ser que você esteja passando um perrengue danado, tem que pagar a dívida, aí você vai se submeter a isso. Mas no dia a dia é insustentável você trabalhar em lugar ruim. Você vai adoecendo, não tem como, entendeu? Então, hoje eu cuido muito da minha saúde mental. Legal. Como que E eu faço terapia. Psicanálise ou não, brincadeira? Não pode divulgar. Como que é pro psiquiatra que você ouve muita história pesada, coisa ruim, assim, como que você consegue desvincular um pouco, sair um pouco daquela realidade e entender que aquilo não é seu, pra não deixar de afetar? Como que é isso? Não é fácil, não. É difícil, gente. É um lugar que é muito difícil, né? Porque se você não tiver empatia,
Você não trata. Você não trata, ou você trata mal, você não vincula, a pessoa não vai confiar em você, se você não mostrar que você entende minimamente o que ela tá passando. E chegam muitas situações no consultório psiquiatra que você acaba virando um conselheiro, né? Né? Porque, enfim, a pessoa às vezes está tão ruim que não consegue tomar decisão nenhuma. Geralmente, até hoje em dia, eu já até aprendi, falo, agora você está muito mal para tomar decisão. Quando você melhorar um pouquinho, você faz essa escolha. Espera um pouquinho para fazer essa escolha, né? E aí, só que aí, tipo, o que hoje eu entendo, assim, então eu me solidarizo, eu tenho empatia, eu entendo, às vezes eu fico com muita vontade de chorar, já teve vezes que eu chorei, mas você tem que saber quando você vai chorar, né, assim, tipo, teve de segurar o choro, mas teve dias que eu não consegui segurar o choro, porque são histórias que são realmente muito pesadas. Só que eu tento deixar no consultório, entendeu? Quando acaba ali, você vai fazer alguma coisa, tipo, sei lá, se tiver alguma fé, você faz sua oração. Se você curte música, você ouve música, você vai fazer atividade física. Uma coisa que eu não falei aqui até agora, que tem muita influência na saúde mental, é espiritualidade. Muita, é um dos fatores, né? Um dos fatores protetores para adoecimento mental é espiritualidade, né? No geral, não tô falando de religião, tô falando de espiritualidade. Entendeu? Então, hoje, eu consigo fazer isso. Mas eu sofro também, se eu não falar que eu não sofro. E na terapia, então, assim, é importante fazer terapia de tempos em tempos, ou o tempo todo, ou ter algum supervisor, alguém com quem você consiga dividir os casos, justamente para você não tomar para você a dor do outro, assim, para você não levar junto o peso, né? Muito bom. Me parece um exercício bem difícil de se fazer. É muito difícil, não é fácil, é com o dia a dia, assim, né? Legal. Queria introduzir esse assunto de espiritualidade, que eu quero fazer uma pergunta. Tá bom. Você tem fé e tal? E eu queria, você quer falar sobre isso, um pouco sobre isso? Como foi esse processo pra você? Porque, pessoalmente, eu dei uma distanciada. Assim. Uma distanciada quando eu passei em psiquiatria, assim. Algumas coisas que eu fiquei, tipo, mano, não consegui lidar com isso, não, vou ficar de boa. Pra mim foi ótimo, assim, na verdade, é assim, né? Então, eu sou cristã. Começa de uma coisa muito polêmica que eu vou falar aqui agora. Que, no geral, cristão lida muito mal com doença mental. Sim. Né? Associa ao diabo, capeta, espírito ruim, encosto, todo tipo de besteira, né? E não procura ajuda, né? Então, assim, já começou para mim sendo mais difícil, porque a minha família é cristã, eu sou cristã, e eu nunca vi a psiquiatria, eu nunca consegui ver desse jeito, assim, que eu ouvia falar, não, isso é capeta. Ah, é dependente químico. Ah, isso aí também, entendeu? E eu nunca consegui ver desse jeito, ainda bem, né? Nunca, nem que eu me esforçasse, não conseguia, entendeu? E aí, depois na residência, eu, assim, não chegou a balançar, mas sim, você começa a questionar as coisas, fala, cara, que é isso? Por que isso? E você vê muita coisa, na psiquiatria você vê muitos casos que acabam se tornando crimes, assim, né, abusos, você vê histórias horrorosas, e aí você começa a falar, nossa, é tanta injustiça, só que aí, assim, como que eu entendi isso? É na minha maturidade, eu acho que tanto profissional quanto espiritual, que tudo roda, assim, tudo que acontece, na verdade, são consequências das escolhas das pessoas, isso não tem nada a ver com a fé, entende? Isso não tem nada a ver, no meu caso, que acredito em Jesus, isso tem nada a ver com Jesus, isso tem a ver com pessoas, com as escolhas que elas fazem, né? Que são escolhas ruins. E que já vem de longa data. A gente tá só vivendo consequência de escolha ruim desde Adão e Eva, né? Então, pra mim, eu trato hoje com mais leveza desse jeito, assim, né? Entendeu? Faz sentido? Alimento pra reflexão. É isso. Muito bom. Vamos para as perguntas de Instagram? Bom, bora. E a gente já... Peraí. Vai ter que ser pelo seu, porque o meu celular aqui foi de base. Uhum. Algumas coisas a gente já falou. E aí, enfim, eu vou cortar as perguntas que a gente já falou. Hoje, como que você enxerga o mercado de trabalho no aspecto remuneração, assim? Ah, tá bom. Tá bom. Pela psiquiatria tá bom.
Porque, apesar de ter muita gente se chamando de psiquiatra, gente, isso eu acho que... Não sei, eu não vou falar pelos colegas, mas eu acho que é uma coisa que é real. Você não precisa ser excelente. Eu não sou excelente. Eu sou uma boa... Eu tento não fazer cagada, não fazer coisa errada. Então, assim, se você já não fizer iatrogenia, você já tá se diferenciando, né? E aí a gente vai cair naquele do boca a boca, porque as pessoas vão saber que você não tá, no meu caso, você não tá dopando o paciente, não tá deixando o paciente com um monte de efeito colateral. Você tá fazendo escolhas certas. E também a demanda aumentou muito. Não tem como falar que com a pandemia as pessoas não ficaram muito loucas, né? Então, aumentou muito. Então a gente tem, assim, tem muito mercado, assim. Aqui no Vale, pelo menos, tem. E em São Paulo também, viu? Meus amigos que se formaram comigo estão indo bem. Agora com a telemedicina também... gente, tem gente de muitos lugares. É muito legal, isso é muito bom. Pra gente é muito bom telemedicina, né? Porque você perde. Tem casos que eu não gosto. Tipo, crise suicida, eu não atendo. Eu atendo, mas eu tento encaminhar presencial, porque aí é dureza. Você tá longe de quilômetros de distância da pessoa. Mas você perde muito pouco na observação, né? Eu gosto. Pelo menos na minha prática, eu gosto de telemedicina. Faz sentido também, né? Telemedicina. Para isso, ajuda. Pra sim, eu não sei como seria na clínica médica, eu não tenho ideia de como eles fazem, mas acho que é. Não tem. Aqui, vamos lá. Perguntaram também se, pela sua experiência, você acha que a maioria dos pacientes consegue obter uma melhora significativa? E acho que, além disso, se consegue manter essa melhora. Manter a melhora. Quem vira a chave de que o remédio é só uma partezinha, consegue, gente. Tem, assim, na minha experiência, as pessoas que porque eu falo, eu trabalho pela alta. As pessoas que eu dei alta e que entenderam isso, assim, a maior parte delas, sim. Agora, transtornos que são crônicos, né? Então, o que a gente busca? Uma melhora na qualidade de vida, que a pessoa tenha uma vida que vale a pena ser vivida, né? E aí, é isso, entendeu? Perfeito. E perguntaram quais são os casos mais complicados. Os casos mais complicados, então. Surtos psicóticos. É difícil, assusta, principalmente no seu consultório. Agitação psicomotora, paciente bravo, paciente que quer quebrar tudo, quer te bater, isso assusta, né? Então é difícil você fazer esse manejo, porque você faz manejo verbal, você não tem nada pra fazer, né? Mesmo você chama o SAMU vai demorar pra chegar. Primeiro. O que é muito difícil, né? Que é o nosso calcanhar de Aquiles, é o suicídio, crise suicida. E isso é uma experiência, assim, que é muito difícil. Eu já perdi pacientes. E que dá ruim, assim, você fica bem mal. Só que aí, depois, quando eu perdi a primeira paciente, eu fui estudar, né? E aí, eu fui estudar com quem sabe de suicídio, que é o Neri Botega, que é o cara lá da Unicamp, que é suicidologista. E aí, ele falou que ele entendeu que ele não consegue, que assim, não dá para o médico tentar levar sozinho um caso de suicídio, né? E aí, agora, para mim, eu faço isso com mais tranquilidade, porque eu sei que a responsabilidade é do paciente, é da família do paciente, é da terapeuta do paciente, é minha também, mas vamos todos juntos, sabe? Não fico, porque senão fica louco, esperando a hora, né, que a pessoa vai fazer alguma coisa. E transtornos alimentares. Transtornos alimentares é muito difícil também. Nesse manejo do grupo, assim, que você falou, das responsáveis pelo paciente, como é que você se comunica? Ou você não se comunica com as pessoas? Assim, eu comunico. Na minha prática, eu não gosto muito de entrevistar familiar, a não ser que precisa muito. Sabe por quê? Porque vira caso de família. Sabe aquele programa baixaria? Porque aí ficam as pessoas se acusando, assim, e aí a sua avaliação, ela fica muito prejudicada, né? Você não consegue ser imparcial. E você tá atendendo a pessoa, né? E a não ser que seja uma pessoa que esteja muito psicótica, enfim, você tem que trabalhar com o que ela te fala, né? Com os fenômenos ali que ela apresenta, né? Então, eu esqueci já a sua pergunta. Desculpa. Como você se comunica? Como eu me comunico. Eu esqueci a pergunta também. Como eu me comunico? Pelo WhatsApp. Eu ligo. E aí, uma coisa que é essencial para todo mundo, anotar no prontuário todas as conversas, porque agora as coisas ficaram banais, né?
Então, você tá ali com o WhatsApp na mão, o cara fala com você, você tem que anotar no prontuário, porque se dá ruim, como você vai se defender? Você não vai levar seu WhatsApp pro juiz e falar, não, mas olha aqui, ela me ligou, eu falei pra ela, né? Tem que anotar. Nossa, entendi, faz sentido. Tem alguma dúvida? Não, essa parte, sei lá, eu tenho bastante interesse quando quis realmente a psiquiatria, era principalmente essa parte de suicídio, que eu sempre me vi mais apegado a tentar ajudar e tudo mais. É um desafio. É um desafio enorme. É difícil, né? Mas hoje a gente... O Neuri, né? Ele fez um trabalho brilhante, assim, né? Então, hoje a gente consegue classificar o risco, a gente consegue entender na linha, assim, onde que o paciente está, enfim, né? O que fazer, o que não fazer, o que falar, o que não falar. Tem o CVV, então, fala-se mais. As pessoas fazem muita besteira ainda, né? Mas, tipo, o Setembro Amarelo ajuda, em grande parte ajuda, né? Enfim, né? Tem sido bacana. Muito bom. Eu já, quando acompanhava plantão, de porta mesmo, não de psiquiatria, já chegou pra gente no meio da madrugada uma tentativa. E é muito difícil. Difícil manejar. Veio trazido pela mãe ainda. Então, assim, toda a situação que envolvia... E para quem não é da psiquiatria, assim, num plantão, é comum, né, a gente chegar. E é muito chato, para não falar outra coisa. É muito ruim, né? E aí, às vezes, a equipe tá cansada, tá fervendo o plantão, tem um monte de caso grave, e aí chega lá. E aí, assim, é muito comum um relato dos pacientes de que o atendimento foi muito desrespeitoso. Tipo, né, não precisa fazer um atendimento psiquiátrico, mas mostra o mínimo de respeito, assim, falas horríveis, sabe? Sim, com Então, isso é muito difícil. Isso é muito comum mesmo. Eu já ouvi histórias de pessoas próximas, assim. E eu acho, assim, uma coisa é um leigo fazer isso. Agora, uma coisa é um profissional de saúde fazer isso. É um absurdo. Porque uma pessoa que é suicida, assim, tem algum transtorno de base, tem uma doença de base. A pessoa tá doente. Na maior parte dos casos, sim. Então, isso era uma dúvida que, inclusive, a gente viu em psiquiatria, sei lá, 95% das pessoas têm uma doença de base quando tentam suicídio. E esses outros? Como assim? Os outros são os outros casos, gente. Porque aí tem fatores que influenciam, fatores culturais, por exemplo. Né? Então, a gente... sei lá, os terroristas do Estado Islâmico. É um suicídio religioso. Entre algumas tribos indígenas tem esse costume, tipo, quando a pessoa envelhece, para não ficar dando trabalho, assim, dando trabalho para os familiares ali, para a comunidade. Suicídio, entendeu? Então, há questões que são culturais e há também momentos em que a pessoa não chega a adoecer, mas ela se vê assim, sei lá, tipo, crise financeira, perdeu tudo. Não vê sair, se mata. Quase que é uma impulsão, digamos assim. assim. Impulso. Há práticas impulsivas, assim, que a gente não consegue traçar um caminho do adoecimento mental. E esses outros episódios, assim, mais... Faz sentido. Influência cultural. Entendi. Isso, eu acho que não tem nenhuma... Quer dizer, se a gente parar pra... A gente vai conversando amanhã. É melhor não. Melhor não. É meu tempo, mas eu acho que vale deixar até o convite aberto pra gente voltar a abranger mais partes da psiquiatria. Que Vamos. É uma coisa que muito legal. E é o que eu falei no começo, eu tinha certeza que no final ia voltar a pensar com carinho na psiquiatria. Mas eu tô bobo, né? Eu gosto da medicina, eu sou apaixonado pela medicina. Então qualquer um que vem aqui fala... É muito legal. Eu vou ter que fazer 72 residências, né? Que é complicado. Fazer nenhuma direito. Mas, doutora, eu acho que essa nossa conversa inicial foi um prazer muito bom, ter você aqui. também. Eu acho que você expandiu muito a nossa cabeça em vários aspectos. É muito bom. Psiquiatria é uma área incrível e é muito bom quando a gente tem ótimos profissionais falando sobre isso. Então, muito obrigado pelo seu tempo. Eu tenho certeza que muitas pessoas foram inspiradas por essa conversa. Não sei, só eu tô olhando porque não tô pedindo palavra, não, mas eu não quis te cortar, mas não. Muitíssimo obrigado pela atenção, pela disponibilidade do seu tempo, ter aceitado o nosso convite e trazer um pouquinho da psiquiatria pra gente aqui, pra todo mundo que tá ouvindo a gente. Imagina. Foi muito bacana. Obrigado, doutora. Tá bom. É isso.